aspectos que você deve atentar na hora de escrever uma boa letra, né? Como que você faz para escrever uma boa letra ao invés daquela letra breguinha. Falei, por exemplo, sobre como você escolher um tema, como você alinha esse tema com as pessoas do seu tempo, importância da melodia, da métrica, da rima, do método que você utiliza para escrever, né? E falei também do aspecto de filtragem, né? Como que você faz para selecionar as boas ideias. E ali eu coloco para você evitar as ideias clichês, né? Que são aquelas primeiras ideias que vêm, elas tendem a ser as mais batidas, e geralmente o ideal é você evitar essas ideias que facilmente outras pessoas têm. E é esse último aspecto que eu quero aprofundar um pouco mais aqui hoje, por isso que eu trouxe no formato do vídeo. Basicamente, eu quero debater um pouco mais da lógica por trás desse aspecto de filtragem, né? E principalmente te mostrar uma técnica de como você pode aplicar isso na prática. O resultado disso é você eliminar esses bloqueios criativos que produziam a letra de mais qualidade. Sobre o lance de evitar os clichês. Um conceito que é importante a gente ter na cabeça é que um roteiro de cinema, por exemplo, a história de um romance, uma poesia, uma letra, tudo isso são experiências, certo? É o que a gente transmite, o que a gente troca com a audiência. Um bom produto que contém uma experiência depende que essa experiência tenha duas características, tá? Que são um pouco opostas. Tem que ter um componente de personalidade. Se num dado estilo musical está todo mundo falando de um tema, você traz músicas com outros temas. Se dentro de um tema está todo mundo usando uma abordagem, você traz um outro ponto de vista, uma outra abordagem. Se está todo mundo utilizando as mesmas expressões, as mesmas frases de efeito, você vai buscar criar as suas próprias expressões, as próprias frases de efeito. Do outro lado, está a outra característica, que é a universalidade. Para que as pessoas consigam se conectar com aquela experiência, aquilo precisa ser algo universal, né? Que as pessoas consigam se reconhecer naquilo ali. O grande lance é buscar um equilíbrio entre essas duas características. Você tem que encontrar uma forma própria, né, de escrever, conseguir imprimir a sua personalidade, mas ao mesmo tempo trazer mensagem que as pessoas consigam se conectar. Deu para entender isso. Mas na prática, o que eu te disse aqui é o quê? É que você tem que ser criativo. Tá? Quando você fala para um compositor que ele tem que ser criativo, geralmente é a hora que ele tem o bloqueio de criatividade. Tá? Você fala para o cara que ele não pode ser clichê, que ele não pode ser viajante demais. Você estabeleceu ali você fechou ele dentro de duas paredes e ali ele se sente bloqueado. Como é que você quebra isso? A técnica que você vai utilizar para quebrar esse bloqueio é aumentar a quantidade sem fazer um juízo de qualidade. Isso se baseia no princípio da repetição. Quanto mais você repetir um movimento, mais lapidado ele vai ficar. Então, quando você aumenta a quantidade de ideias, né, pega ali um papel em branco, na sua frente, e sai colocando um monte de frases, sem julgar se elas são boas ou não, o que vai acontecer? É provável que as primeiras sejam as frases clichês, e você vai descartar porque elas são frases clichês. Você vai se forçar a continuar aprofundando e lapidando aquelas ideias, até chegar a um ponto de desgaste, né? Em que vai ficar difícil pensar coisas interessantes sobre aquilo, ou as ideias vão ficar profundas demais, ao ponto de que as pessoas não vão conseguir entender aquilo ali, não vão criar conexão. Ou seja, aumentando a quantidade de frases, no meio ali é onde vai estar a parte aproveitável, né, em que você vai conseguir a música fala ou não fala. Que a gente falou anteriormente, né? A personalidade e a universalidade. E o bacana dessa técnica é que ela vai te permitir ficar menos dependente do encadeamento das frases. Você pode ter apenas um tema central e essas frases não se conectar entre si.
mais se conectar com o tema. Renato Russo fazia bastante isso. O Renato Teixeira, recentemente eu vi num podcast explicando a história da música Andança, aquela ande devagar, porque já tive pressa, né? Que ele fez parceria com a Missata, tinha meio que essa ideia, assim, né? Ele tinha uma temática central, ele queria fazer uma música com frases dessas que a gente coloca numa plaquinha, coloca na porta de casa, no quintal, e a técnica vai te permitir até mesmo não ficar preso a um tema, ou não se preocupar com o tema. Escrever as frases e depois ver o que está contido ali, como que elas se unem entre si. Eu tenho a impressão de que o Chorão era um cara que usava um pouco disso, né? Músicas que parecem que tinham frases... A música fala ou não fala? Encontrou qual era o sentido, qual era a temática, né? Que unia aquelas frases ali. A moral da história é que a utilização dessa técnica, tá? De aumento da quantidade de ideias, sem um pré-julgamento, deixando a triagem disso mais para frente, com certeza vai trazer para você uma melhoria na qualidade das suas letras, tá? Uma melhoria na forma que você supera os seus bloqueios criativos e com certeza você vai conseguir criar mais, uma velocidade maior, tá? E vai ser muito produtivo aí para a sua carreira. Esse aqui foi só um aspecto que eu aprofundei, destrinchei um pouco mais, tá? Dentro do curso Criando Sua Música, que é um curso de criação, tem no módulo extra um conteúdo mais específico sobre letras, em que eu aprofundo também os outros aspectos, tá? E esse curso é muito bacana porque ele é muito completo no sentido da criação, tá? Você tem roteiros para criar a parte estrutural da música, harmonia, melodia, ritmo, né? Você tem roteiros de arranjo para você aprender a criar cada elemento da música, arranjo de bateria, de baixo, de guitarra, de violão, coisa toda, certo? E no módulo extra você tem conteúdos complementares, como eu falei aqui do material de criação de letras. Guilherme Cisner, Mini curso de teoria musical. a música fala ou não fala? Instrumentos virtuais. É um curso que ficou muito legal. Fechou. Tá? E tem aqui embaixo